Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Ludmilla e, junto com meu marido, em janeiro de 2020, a gente veio para o Canadá para fazer intercâmbio e eu decidi criar esses vídeos para compartilhar a nossa experiência, como é que tem sido. E prometi para os meus amigos antes de vir que faria stories e posts, mas não tenho conseguido manter a disciplina. Então, acredito que talvez esses vídeos mensais, semanais, ainda não decidi como que vai ser, possa ser melhor, né? Eu consiga ser mais disciplinada para fazer sempre. Então, como eu disse, chegamos aqui no Canadá. Na verdade, foi no dia 30 de dezembro. A gente veio mesmo para a virada do ano, a gente queria passar o Réveillon aqui. E nós saímos do Brasil no dia 29 de dezembro. Chegamos aqui no dia 29, na virada pro dia 30. Foi uma viagem bem cansativa, que a gente ficou 6 ou 8 horas no Panamá. E já imaginando, né, que a gente estaria bem cansado, a gente passou umas horas no hotel em Toronto. E no dia 30, a gente dia 4 não, no dia 30, umas 4 horas da tarde, a gente pegou o trem e viemos para London. Chegamos aqui então no dia 30 e nos instalamos na casa da Ellen. Foi uma casa que a gente mesmo alugou pelo Airbnb. Quando a gente fechou o nosso contrato com a empresa que nos ajudou a vir para cá, a gente pediu para que eles encontrassem né, uma homestay. Eles tinham essa opção, né? Que a gente poderia encontrar um lugar para ficar por conta própria, ou eles poderiam encontrar, né, uma homestay pra gente, que é uma casa de família. E como é uma mudança muito grande, é um intercâmbio de aí, eu vim fazer um curso de 2 anos, mas depois eu vou falar mais sobre o curso. É, e a gente nunca tinha feito o intercâmbio dessa forma, e aí a gente ficou com medo. Então, eu assinei o contrato com a empresa para que eles encontrassem uma homestay pra gente. Porém, nas entrelinhas, né, eu não sei ler contrato direito, eu li tudo que eu assinei, mas é engraçado como sempre parece que arranja um jeito de conseguirem dar uma volta em pessoas leigas. Uma semana antes uma semana não, perdão, um mês antes da gente vir, a menina que estava assessorando a gente nos ligou e disse que todas as homestays estavam lotadas, eles não tinham conseguido um lugar para nós ficarmos e que nós teríamos a opção de ficar numa residência de uma escola com a qual eles têm parceria. E a gente ficou meio assim, porque a nossa intenção era mesmo ficar em casa de família, porque aí a gente, né, teria contato com família, pessoas que iam nos ajudar e tudo mais. E nessa residência, que eu imagino que seja uma espécie de alojamento, nós não teríamos isso. E lá o banheiro era compartilhado com todos os quartos, a cozinha era compartilhada né, com todo mundo, e a gente ficou com medo, porque a gente não sabia como é que ia ser, quantas pessoas seriam, da onde essas pessoas viriam, então é complicado você ficar compartilhando, né, coisas, lugares tão íntimos, né, principalmente o banheiro. E aí a gente ficou na dúvida, quando a gente contestou a empresa, falando, ué, mas vocês não iam encontrar uma empresa não, uma homestay pra gente? E, na verdade, eles falaram que eles iam encontrar um lugar para que a gente ficasse. E foi de fato o que eles fizeram. A gente tinha a opção da residência desse colégio. Só que não era uma opção que agradava a gente. Não poderíamos ficar na residência do college, porque lá só aceitam alunos e homens e mulheres são separados, então não teria como Dago ficar lá. Então não nos restou alternativa. Não tínhamos dinheiro para ficar em hotel até encontrar um lugar para ficar. E como nossa experiência pelo Airbnb foi uma experiência muito boa no Brasil, a gente já usou algumas vezes, eu pensei que aqui talvez não tivesse problemas. A, a gente, antes de vir viajar, a gente pesquisa muito, a gente tenta ouvir o máximo de histórias possíveis, a gente, né, encontra experiências boas, experiências ruins, pessoas querendo dar dicas, né? Muitas dicas a gente encontra, mas no final das contas a gente tem que arriscar, porque a nossa história, ela vai ser a nossa história, né? E a nossa experiência. E é complicado, claro que a gente vai tomar cuidado. Mas como eu já tinha tido boas experiências com o Airbnb no Brasil, falei, é o que dá para fazer. Então, assim, durante vários momentos nessa jornada, desde quando a gente decidiu vir, nós tivemos que tomar decisões.
e arcar com as consequências de cada decisão. E essa foi mais uma no meio do caminho. Então, antes de vir, eu já procurei no Airbnb. Meu único critério era que fosse um super host e que é uma pessoa com uma avaliação excelente. Então a gente alugou um quarto na casa da Ellen. Ela aluga todos os quartos da casa pro Airbnb. Então a gente ficou só num quarto, não tinha banheiro nesse quarto, só tinha uma espécie de um armário, mas era quase não tinha cabide. E a gente ficou lá até o dia 27 de janeiro. E aí eu pensei, vamos alugar para poder. E nesse meu período a gente vai encontrar um lugar definitivo para ficar. Por que a gente alugou até o dia 27, que foi uma segunda-feira? Porque a empresa também disse pra gente que tudo era semanal aqui, tudo seria calculado de forma semanal. E o aluguel também. Então eu pensei, dia 27 é uma segunda, se a gente encontra um lugar definitivo para ficar, nós saímos na segunda e entramos na segunda nessa outra casa. Acontece que não. Ali pelo dia 10 ou 12, se eu não me engano, o Dago encontrou um post num grupo de Facebook, que antes de vir ele já tinha entrado, né? O grupo de WhatsApp, Facebook, para conhecer, para saber como é que era a cidade e tudo mais. E nesse grupo do Facebook tinha uma moça que postou que um quarto na casa que ela morava ia vagar e estavam procurando brasileiros para ver se queria ficar lá. A gente já mandou mensagem, no dia seguinte a gente veio conhecer a casa, que inclusive é essa que nós estamos morando agora. E aqui a gente descobriu que não era bem assim, não era por semana. De fato, pelo menos o aluguel aqui é por mês. Então você entra no dia primeiro e paga até o final do mês, e o aluguel é todo dia primeiro. E aí nós estávamos então com um outro problema, que é, teríamos que sair no dia 27 de janeiro e até o dia 1º de fevereiro a gente precisava encontrar um outro lugar para ficar. Que foi quando a gente encontrou um outro lugar, porque não dava para continuar na casa da Ellen, porque o quarto já estava alugado para outras pessoas, né, já estavam reservado. E então a gente encontrou um outro lugar também, um super host, só que era muito longe, do outro lado da cidade. Eu hoje moro aqui do lado da faculdade, a casa da Ellen ficava meia hora de ônibus, e esse outro lugar ficava 1h20. Eu tinha que pegar 2 ônibus para poder sair de lá para chegar aqui. Mas como eram por 15 dias, né? Respira fundo, aguenta mais um pouquinho. A gente foi para essa outra casa. O quarto era excelente, também não tinha banheiro, o banheiro era compartilhado, mas foi tranquilo, tanto na Ellen quanto nessa nova casa. ah, ah, Foi de boa ficar, não tivemos problema com ninguém. Porém, teve uma pequena diferença. Na casa da Ellen, a gente tinham pessoas, era mais rotativo, tinham pessoas entrando e saindo mais rápido, pessoas que vinham, ficavam 2 dias, até 10 dias, tudo mais, e saía. Então acabava que o pessoal não usava muito a cozinha, né? O pessoal comia mais fora, enfim. Passou muita gente por lá, passou chinês, um venezuelano, mas que já era canadense, ah, um alemão, indiano, passaram diversas pessoas. A gente não chegou a criar amizade com ninguém, mas é interessante, né, encontrar outras pessoas e muitos com uma situação parecida com a nossa. Na outra casa do Ibrahim, já não, eram pessoas que estavam lá há mais tempo. Tinha, por exemplo, um rapaz que era de Toronto, que estava prestando serviço aqui em Londres e já estava aqui há 3 meses. Tinha um casal que já estava lá também há bastante tempo. Um outro rapaz que, pelo que eu entendi, morava lá fixo. Então, assim, já eram pessoas que estavam há bastante tempo. E o único problema que eu tive nessa casa foi a cozinha. Terrível. Sabe aquela impressão de que as pessoas acham que só lavar a louça é suficiente? Então tá tudo meio engordurado, né? Fogão, micro-ondas. Não tava sujo completamente, assim, visualmente, mas tava encardido, não foi legal. Mas como eram só por 5 dias, a gente, né, não era a gente que ia encrencar por conta disso. Então, essa é a única questão que eu tenho para dizer do Airbnb, por exemplo. De resto, foi tudo excelente. A única coisa desconfortável é que durante todo esse período as nossas roupas ficaram dentro das malas, porque os quartos não tinham armário grande e tinham poucos cabides. Então a gente tirava 2, 3 peças de roupa, que era o que a gente precisava usar, a gente ficou revezando essas mesmas peças
porque os quartos eram pequenos e ficar abrindo e fechando mala foi terrível. Quando menos percebia, tava uma bagunça. Então foi bem desconfortável, mas algo que pro primeiro mês se aguenta bem. Quando a gente encontrou essa casa aqui, que a gente veio visitar, a gente já fechou o contrato no primeiro dia, porque a gente estava com muito medo de não encontrar um outro lugar para ficar. Mas sobre essa casa eu vou falar no próximo vídeo, para não me estender muito e ficar mais fácil de assistir os vídeos. Então, nossa experiência aqui, esse foi o primeiro mês, né, que a gente ficou aqui. Nossa experiência com o Airbnb continua sendo excelente, então conheço inclusive, conheci outras pessoas, outras famílias que ficaram até mais tempo em Airbnb, inclusive com crianças, né, pessoas que alugaram uma casa inteira, não só um quarto. Então, assim, foi uma experiência boa. A cidade, ela é meio. A impressão que a gente dá é que ela é preparada para os estudantes, né? Tem 3 faculdades aqui, tem, que é a Fanshawe, que eu estou estudando, King e a Western. Então é muito estudante, eu acredito que eles se estruturaram para isso. Então foi uma boa experiência. Mas sobre essa casa, vou gravar um próximo vídeo e espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou curiosidade, qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem. Se vocês conhecem alguém que está planejando vir para cá, não só para London, mas para o Canadá de uma forma geral, ou fazer um intercâmbio, apresenta para ela esses vídeos. Eu vou compartilhar como tem sido a minha experiência. E, enfim, espero que vocês gostem. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.